Olá, sou Gustavo, professor da UFNMG, e hoje nós vamos estudar homomorfismo e isomorfismo de anéis. Os objetivos da aula são definir homomorfismo e isomorfismo de anéis, discutir algumas propriedades dos homomorfismos de anéis, definir e exemplificar o núcleo de um homomorfismo e enunciar o primeiro teorema do isomorfismo para anéis. Definição: considere A e B dois anéis. Uma aplicação F de A em B é dita um homomorfismo de anéis se essas duas igualdades são válidas para todo A e B no anel A. Note que as operações definidas no anel A são essas e as operações do anel B são essas. Então, como A e B são elementos do domínio de F, ou seja, são elementos de A, eles devem ser somados com a adição de A e, consequentemente, como o F de A e F de B pertencem ao anel B, eles devem ser somados de acordo com a adição do anel B. Então, nós devemos tomar cuidado em relação a essas duas operações. O mesmo acontece aqui em relação à multiplicação. Se F, além de homomorfismo, ser bijetiva, nós dizemos que F é um isomorfismo de anéis. Nesse caso, dizemos também que os anéis A e B são isomorfos e denotamos essa informação através desse símbolo aqui. Por exemplo, se H é este conjunto formado pelas matrizes 2 por 2, cuja diagonal principal é formada aqui pelo mesmo número e a diagonal secundária, os elementos são iguais a zero, onde esse A é um número inteiro, então essa aplicação F de Z em H definida dessa forma é um isomorfismo de anéis. Então, para a gente provar que essa aplicação é um isomorfismo, nós temos que provar que essa aplicação é um homomorfismo de anéis, ou seja, essas duas condições são válidas e, além disso, essa aplicação é uma bijeção. Então, inicialmente, vamos mostrar que essa aplicação é um homomorfismo. Então, como o domínio aqui é o conjunto dos números inteiros, eu vou considerar A e B números inteiros, eu vou fazer o F de A mais B e mostrar que o F de A mais B é igual ao F de A mais F de B, onde essa soma aqui é em relação à soma do anel B, que no caso aqui é o anel formado por essas matrizes. Então, F de A mais B, por definição, é a matriz cuja diagonal principal é A mais B e os outros elementos são iguais a zero. Essa matriz eu posso escrever através dessa soma aqui, onde essa matriz é justamente o F de A e essa matriz aqui é justamente o F de B. Então, F de A mais B é igual a F de A mais F de B. Então, essa soma aqui é em relação à soma de números inteiros e essa soma aqui é a soma de matrizes 2 por 2. Segundo, F de A vezes B, por definição, é essa matriz aqui, cuja diagonal principal é formada pelo A vezes B e a diagonal secundária é formada pelo zero. Essa matriz também pode ser escrita através dessa multiplicação entre essas duas matrizes, onde essa primeira matriz é justamente o F de A e a segunda matriz é o F de B. Portanto, essas duas igualdades são válidas, agora resta mostrar que essa aplicação é bijetiva. Para mostrar que ela é injetiva, vamos considerar que o F de A é igual a F de B. Sendo assim, F de A é dado por essa matriz, que é igual ao F de B, que é essa matriz aqui. Como essas duas matrizes são iguais, então A é igual a B, e se A é igual a B, nós provamos que essa aplicação é injetiva. Agora vamos mostrar que ela é sobrejetiva. Para isso, tome A um elemento qualquer no conjunto H. Logo, esse Azinho que aparece aqui nessa matriz A é um número inteiro e o F desse Azinho é justamente a matriz que eu escolhi aqui
inicialmente. Ou seja, o f desse Azinho é igual a essa matriz A, e isso prova que a aplicação é sobrejetiva. Portanto, como essa aplicação é um homomorfismo de anéis e é uma bijeção, então essa aplicação é um isomorfismo, ou seja, um anel dos inteiros é isomorfo a este anel H. Outro exemplo, a aplicação ψ, que vai do conjunto aqui dos polinômios com coeficientes reais na indeterminada x, em R, definida por ψ de f igual a f de 1, é um homomorfismo sobrejetivo de anéis. Então, antes da gente provar essa afirmação, note que essa aplicação associa cada polinômio f ao f de 1. Sendo assim, o ψ de f mais g, por definição, é o f mais g aplicado em 1, que também utilizando a definição aqui de soma de polinômios, isso aqui é igual ao f de 1 mais o g de 1. O f de 1 é o ψ de f, o g de 1 é o ψ de g. Isso mostra que aquela primeira igualdade da definição de homomorfismo é válida. Agora, em relação à multiplicação, o ψ de f vezes g, por definição, é f vezes g aplicado em 1. E, pela definição de multiplicação de polinômios, isso aqui é dado como f de 1 vezes o g de 1. F de 1 é o ψ de f, o g de 1 é o ψ de g. Portanto, essa aplicação é de fato um homomorfismo. Essa aplicação não é injetora, pois note que o ψ do polinômio x mais 2 é igual ao ψ do polinômio 2x² mais 5x menos 4, pois, por definição, o ψ de um polinômio é justamente o f de 1. Então, o ψ de x mais 2 é justamente o 1 aplicado a este polinômio, que resulta em 3, que é a mesma coisa desse polinômio aqui, substituindo o x pelo 1, que também resulta em 3. Logo, o ψ desse polinômio é igual ao ψ desse polinômio, e esses polinômios são diferentes. Portanto, essa aplicação de fato não é injetora. Agora, para mostrar que ela é sobrejetora, vamos considerar um elemento qualquer aqui. Ou seja, tome A um número real. Logo, para a gente provar que essa aplicação é sobrejetora, eu tenho que mostrar que existe um elemento aqui, que o ψ deste elemento é o número A que eu escolhi. Mas o ψ de qualquer elemento aqui é dado por esse polinômio aplicado em 1. Então, eu tenho que descobrir um polinômio neste conjunto, de forma que, substituindo 1 na variável x desse polinômio, resulta neste A. E para isso, basta tomar o polinômio f de x igual a vezes x em Rx, pois o ψ desse polinômio f, por definição, é o f de 1, e o f de 1 é igual a A. Observação: se A e B são anéis unitários, ou seja, se A e B possuem identidades, e f de A em B é um homomorfismo, então o f da identidade do A pode não ser igual à identidade de B. Por exemplo, considere essa aplicação f que vai do Z2 em Z6, onde associa o 0 no Z2 ao 0 do Z6 e associa o 1 do Z2 em o 3 no Z6. Essa aplicação é um homomorfismo de anéis, pois se você fizer aqui o f de A mais B, vocês vão ver que dá justamente o f de A mais o f de B, e a mesma coisa acontece com a multiplicação, onde A e B podem ser ou o 0 ou este 1 . E além disso, o f da identidade do Z2, a identidade do Z2 é o 1 bar, e de acordo com essa definição, o f do 1 bar é igual ao 3 bar, e o 3 bar é diferente da identidade do Z6. Proposição 1. Seja f de A em B um homomorfismo de anéis
então as seguintes propriedades abaixo são válidas. Primeiro, o f do zero de A é igual ao zero de B, o f de menos A é igual a menos o f de A para todo A em A, o f de A menos B é igual ao f de A menos f de B para todo A e B em A. Se f é sobrejetor e A é unitário, então o anel B também é unitário e a identidade do anel B é igual ao f da identidade do A. Além disso, ou seja, se f ainda é um homomorfismo sobrejetor e A é unitário, se o elemento A em A possui inverso multiplicativo, então o f de A, que é um elemento em B, também possui inverso multiplicativo e o inverso deste elemento é o f do inverso do A. Item E, se K é um subanel de A, então f de K é um subanel de B, a imagem de f é um subanel de B, e por último, se I é um ideal de A e f é sobrejetivo, então o f de I é um ideal de B. Prova. Nós vamos mostrar que o f do zero de A é igual ao zero de B. Então, o f do zero de A nós podemos escrever como f do zero de A mais zero de A. Como o f é um homomorfismo, eu posso escrever essa expressão como f do zero de A mais o f de zero de A. Então, daqui nós podemos concluir que o f de zero de A é igual a f do zero de A mais o f do zero de A. Nessa igualdade, eu vou subtrair dos dois lados o f do zero de A. Então, desse lado esquerdo da igualdade, eu vou obter o zero de B, pois o f do zero de A menos o f do zero de A é o zero de B. E desse lado direito, eu vou conseguir cancelar um desses f's. Portanto, o f do zero de A é de fato igual ao zero de B. No item B, nós vamos mostrar que o f de menos A é igual a menos o f de A. Então, pelo item A, o zero de B é dado pelo f do zero de A. Esse zero de A eu posso escrever como o A mais menos A. Vou usar o fato do f ser um homomorfismo, então essa expressão pode ser reescrita por f de A mais f de menos A. Então, daqui nós podemos concluir que o f de A mais o f de menos A é igual ao zero de B. Isso significa que o inverso aditivo do f de A é igual ao f de menos A pela unicidade deste inverso. Ou seja, o f de menos A é igual a menos o f de A para todo A em A. Item C. O f de A menos B, esse menos B eu posso escrever como mais menos B. Como o f é um homomorfismo, essa expressão pode ser reescrita como o f de A mais o f de menos B. E, pelo item B, esse f de menos B pode ser escrito como menos f de B. Portanto, o f de A menos B é igual ao f de A menos o f de B para todo A e B em A. No item D, nós vamos considerar que f é um homomorfismo sobrejetor e que A é unitário. Então, nós vamos mostrar que o anel B possui identidade, e no caso a identidade deste anel é o f da identidade de A, de fato. Então, vamos considerar um elemento qualquer em B e nós vamos mostrar que este elemento B vezes o f da identidade do A é igual a este B, e o mesmo acontece com a multiplicação do f da identidade do A vezes o B. Então, de fato, B vezes o f da identidade do A, como o f é um homomorfismo sobrejetor, então existe um elemento Azinho em A, tal que o f de A é igual a B. Então, no lugar desse B, eu vou escrever o f de A. Como o f é um homomorfismo, essa expressão pode ser escrita como f de A vezes a identidade de A. A vezes a identidade é o próprio A, e o f de A é igual a B. Portanto, B vezes o f da identidade do A é igual a B.
E de modo análogo, o f da identidade do A vezes o B também é igual ao B. E isso prova que o anel B é um anel unitário cuja identidade é este elemento aqui. Por outro lado, agora vamos considerar A um elemento em A que possui inverso multiplicativo. O que a gente vai provar é que o f de A também possui um inverso multiplicativo em B. De fato, nós acabamos de provar que a identidade do anel B é igual ao f da identidade de A. A identidade de A pode ser escrita como A vezes o inverso multiplicativo do A. Como o f é um homomorfismo, essa expressão pode ser escrita como f de A vezes o f de A a menos 1. Ou seja, o f de A vezes o f de A menos 1 é igual à identidade de B. Isso significa que o inverso multiplicativo deste elemento é igual a esse pela unicidade do inverso. Então, o que a gente acabou de provar é que o inverso do f de A é igual ao f de A a menos 1. No item E, nós vamos provar que se K é um subanel de A, então f de K é um subanel de B. Note inicialmente que o f de K é diferente do vazio, pois o K é diferente do vazio, pois o K é um subanel e, por definição, tem que ser diferente do vazio. Agora, considere A e B dois elementos em f de K. O que a gente vai fazer agora é provar que A menos B e A vezes B também são elementos no f de K. Então, como A e B pertencem ao f de K, isso significa que existem K1 e K2 nesse conjunto K, tais que o A é dado pelo f de K1 e B é dado pelo f de K2. Daí, A menos B vai ser igual, substituindo aqui o valor do A e do B, o A é o f de K1 menos o B, que é o f de K2. Como a gente já provou, o menos f de K2 pode ser escrito como f de menos K2, e o f de K1 mais o f de menos K2 pode ser reescrito como f de K1 menos K2. Ou seja, A menos B é igual ao f de K1 menos K2, onde K1 menos K2 é um elemento em K, pois K é subanel. Portanto, A menos B pertence a f de K. Por outro lado, fazendo agora A vezes B, o A é o f de K1, o B é o f de K2. Como o f é um homomorfismo, essa expressão pode ser reescrita por f de K1 vezes K2. E nós sabemos que o K1 vezes K2 é um elemento em K, pois K é subanel. Então, A vezes B é igual ao f de um elemento que pertence a K. Isso significa que A vezes B pertence ao f de K. Portanto, o f de K é de fato um subanel de B. Agora, para mostrar que a imagem é um subanel do anel B, a demonstração é análoga ao que nós fizemos aqui, que no caso é o item E. Note que se A possui identidade, então a identidade da imagem vai ser igual ao f da identidade do A. Item G, nós vamos provar que se F é um homomorfismo sobrejetor e I é um ideal de A, então f de I também é um ideal em B. Nós já sabemos que o f de I é um subanel de B pelo item E. Agora a gente vai provar que o f de I é um ideal. Para isso, eu vou considerar B um elemento em B e X um elemento em f de I. Logo, o x pode ser escrito como um f de A, onde A pertence a I. Sendo assim, fazendo aqui B vezes x, o x é o f de A, então vou substituir o x pelo f de A. Então aqui nós temos B vezes o f de A. Como o homomorfismo F é sobrejetor, existe um elemento C em A, tal que o f de C é igual a B. Então, vou substituir o B pelo f de C. F de C vezes f de A é igual ao f de C vezes A, pois F é um homomorfismo. Agora, note que C pertence a A e o A pertence a I.
Como I é um ideal, este elemento pertence a I e, portanto, B vezes X é um elemento no F de I. De modo semelhante, X vezes B também vai pertencer ao F de I e, portanto, o F de I é um ideal do anel B. Proposição 2. A composição entre homomorfismo barra isomorfismo de anéis também é um homomorfismo barra isomorfismo, ou seja, a composição entre dois homomorfismos resulta em um homomorfismo e a composição entre isomorfismos também resulta em um isomorfismo. Definição: seja F de A em B um homomorfismo de anéis. O subconjunto de A definido deste modo é chamado de núcleo de F. Então, o núcleo de um homomorfismo de anéis é formado pelos elementos deste primeiro anel, onde o F destes elementos é igual ao zero do segundo anel. Por exemplo, considerando aquele primeiro exemplo desta videoaula, onde H é esse conjunto e o homomorfismo é dado de Z em H, definido por o F de A igual a essa matriz aqui, então o núcleo desse homomorfismo são os elementos deste anel, tais que o F deles resulta na matriz nula. Neste caso, só existe um único número, que é o zero. Nesse exemplo B, que também nós já vimos nesta videoaula, o núcleo desse homomorfismo ψ, definido por ψ de F igual ao F de 1, é o conjunto formado pelos polinômios com coeficientes em R na variável x, tais que o ψ desses polinômios é igual ao zero. Mas, por definição, o ψ de f é dado pelo f de 1. Então, quais são os polinômios cujo f de 1 são iguais a zero? Na verdade, existem infinitos, né? Então, o núcleo desse homomorfismo ψ é o conjunto dos polinômios em Rx, tais que o f de 1 é igual a zero, ou seja, o conjunto dos polinômios onde o 1 é uma raiz. Proposição 3. Se f de A em B é um homomorfismo de anéis, então o núcleo de f é um ideal de A. Além disso, F é injetora se somente se o núcleo de F é o conjunto aqui formado somente pelo zero de A. Prova. Então, inicialmente nós vamos mostrar que o núcleo é de fato um ideal do anel A. Inicialmente, note que o núcleo é um conjunto diferente do vazio, pois o zero de A pertence ao núcleo. De fato, o F do zero de A, como nós já provamos, é igual ao zero de B, e, portanto, o f de A pertence ao núcleo. Agora, nós vamos considerar A um elemento em A, x e y dois elementos no núcleo. O que a gente vai provar é que x menos y, A vezes x e x vezes A também pertencem ao núcleo de f. Então, para fazer essa verificação, nós vamos calcular o f desses elementos e verificar que, de fato, o f deles é igual ao zero de B. Então, o f de x menos y é igual ao f de x menos o f de y, como nós já demonstramos anteriormente. Como x e y pertencem ao núcleo de f, o f de x e o f de y são iguais ao zero de B, e zero de B menos zero de B é igual ao zero de B. Portanto, x menos y pertence ao núcleo. Agora, calculando o f de A vezes x, como o f é um homomorfismo, nós temos o f de A vezes o f de x. X pertence ao núcleo de f, então o f de x é o zero de B. F de A vezes zero de B é igual a zero de B. E, do mesmo modo, o f do x vezes A também vai ser igual ao zero de B. Ou seja, x menos y, A vezes x e x vezes A pertencem ao núcleo de f, portanto, o núcleo é um ideal. Agora, para provar essa segunda parte,
Como aqui nós temos um si, somente si, nós temos que provar a ida e a volta. Para provar a ida, nós vamos assumir que F é injetora e provar que o núcleo é composto aqui somente pelo zero de A. Sendo assim, vamos considerar um elemento qualquer no núcleo. Nós vamos mostrar que esse x só pode ser o zero de A. Se x pertence ao núcleo de F, isso significa que o f de x é igual a zero de B, mas nós sabemos que o zero de B é igual ao f do zero de A, ou seja, f de x igual ao f do zero de A. Por hipótese, o f é injetor, então o x só pode ser igual ao zero de A e o resultado é válido. Agora, na volta, nós vamos assumir que o núcleo é esse conjunto e mostrar que f é injetora. Então, vamos considerar que o f de x é igual ao f de y. Vou subtrair dos dois lados da igualdade o f de y. Então, desse lado direito, eu vou obter o zero de b. E aqui eu vou obter essa expressão que pode ser escrita como f de x menos y. Daqui, nós podemos afirmar que o x menos y pertence ao núcleo, mas nós sabemos que, neste caso, o núcleo é composto somente pelo zero de A. Isso significa que x menos y é igual ao zero de A, e daqui nós concluímos que x é igual a y. Teorema 1, que é o primeiro teorema do isomorfismo para anéis. Seja f de A em B um homomorfismo de anéis. Então, este anel quociente é isomorfo à imagem de F, ou seja, o anel quociente de A pelo núcleo é isomorfo à imagem desse homomorfismo. Exemplo, se M é um número inteiro maior do que 1, então este anel quociente é isomorfo ao anel Zm. E como é que a gente prova isso? Vamos utilizar aqui o primeiro teorema do isomorfismo para anéis. Então, para provar essa afirmação, nós devemos construir um homomorfismo de Z em Zm, cujo núcleo é o Mz, e esse homomorfismo deve ser sobrejetor, para que a imagem dele seja igual ao contradomínio. Sendo assim, basta considerar o homomorfismo F, que vai dizer em Zm, definido do seguinte modo: o f de A como a barra. Logo, o núcleo desse homomorfismo é formado pelos elementos A em Z, tais que o f de A é igual ao zero barra, mas o f de A, por definição, é o A barra, ou seja, o A barra tem que ser igual ao zero barra, e para que isso aconteça, esse número A deve ser um múltiplo de M. Portanto, o núcleo de F são os elementos da forma AM, onde A é um elemento em Z, e esse conjunto aqui é nada mais do que o MZ. Além disso, a imagem de F é igual ao próprio Zm, pois, dado qualquer elemento em Zm, nós conseguimos obter um elemento em Z, de forma que o F deste elemento é o elemento que eu escolhi inicialmente no Zm. Isso significa que F é sobrejetiva, e pelo primeiro teorema do isomorfismo para anéis, Z quociente ao núcleo de F é isomorfo à imagem, o núcleo de F é o Mz e a imagem é igual ao Zm. Portanto, esse resultado é válido. Último exemplo, como a aplicação F, que vai de Z12 em Z4, definida por F de A barra é igual ao próprio A barra, onde esse A barra aqui é um elemento no Z12 e esse A barra aqui é um elemento no Z4, é um homomorfismo de anéis. Nós temos que o Z12 quociente ao núcleo é isomorfo à imagem. No caso, o núcleo é o ideal gerado pelo 4 barra e esse homomorfismo ele é sobrejetor. Portanto, o Z12 quociente ao ideal gerado pelo 4 barra é isomorfo ao Z4 e nós finalizamos a aula.